Fala aí, pessoal, bem-vindos ao Dicas do Lipe. Nessa sequência de vídeos estudaremos lógica, que é um assunto que entrou na Escola Naval no edital deles há uns 5, 6 anos, em 2017 para 2018, não lembro exatamente, e algum tempo depois entrou no edital da EFON também. Então, nesses dois concursos, hoje em dia cai explicitamente questões de lógica, só que, sendo bem sincero com vocês, mesmo que você vá fazer IME, ITA, AFA, SpaceX, concursos que não caiam lógica diretamente, vale muito a pena tu estudar esse assunto também. Motivo. A lógica matemática, ela seria um estudo de como você lê matemática, ok? Como você lê um teorema, como você interpreta, como você entende o que está escrito ali. Se está escrito se, tananã, então, paranã. O que isso significa? Se ele coloca um se somente se, um e, um ou, o que essas coisas significam? Esse é o nosso estudo da lógica. Tá? Então, mesmo que não caia diretamente uma questão do teu concurso, vale muito a pena tu assistir esses vídeos. São poucos. É uma aula rápida de ser dada, ok? Então a gente vai começar nesse vídeo aqui falando de alguns termos iniciais, só pra gente entender o cenário onde a gente está, o que a gente está fazendo, beleza? Então eu já adiantei pra você que o estudo da lógica é o estudo da leitura matemática, né? Da notação matemática propriamente dito. A gente vai representar isso através de proposições. Então a gente vai dizer o seguinte: a lógica é o estudo das proposições. E aí, como é que eu estudo proposições? Elas têm um valor lógico. Esse valor lógico pode ser verdadeiro, pode ser falso. Beleza? Acabou. Não existe meio termo. Não existe, não sei, talvez. Pode existir você ter uma proposição, ou então uma sentença, que a gente vai ver aqui uma junção de proposições, e você não saber o valor lógico dela. Isso pode acontecer, porque está em aberto. Depende de alguma outra variável para você saber o valor lógico. Mas o valor lógico existe. É sempre verdadeiro ou falso. Não existe talvez aí. Tudo bem? Eu vou colocar aqui alguns exemplos de proposição para você. A proposição ela pode ser simples ou pode ser composta. E aí a proposição composta é quando você junta várias proposições, você acaba formando uma sentença. Tudo bem? Então eu vou botar alguns exemplos de proposição simples. Um exemplo bem clássico, tem que ter. Lipe gosta de Star Wars. Porque eu gosto mesmo, isso é total verdade. E gosta de Star Wars. E eu comecei com uma frase solta. Assim, é uma frase, né? Você pode estar conversando com um amigo e falar: Caraca, tu sabia que o Lipe gosta de Star Wars? É uma frase. Então, pensa que a proposição nada mais é do que uma afirmação. Você vai afirmar uma parada. Claro, você pode estar afirmando uma parada que é verdadeira, e seria bastante natural, mas você pode também afirmar uma parada que é falsa. E aí, claro, você tem que tomar cuidado com isso numa conversa, mas no sentido da lógica matemática, toda afirmativa pode ser verdadeira ou falsa. Legal? Essa em particular é bastante verdadeira. Tanto que o nome dos meus gatos, eu tenho 2 gatos, pra quem não sabe, em alguns vídeos aqui do canal eles aparecem, fazem participações especiais. E o nome dos meus gatos é Luke e Leia. E são os irmãos lá do Star Wars, caso você não saiba, ok? Então sim, eu gosto bastante. Vou colocar uma outra frase. Ainda vai ser uma proposição simples. Tranquilo? 2 igual a 3. Tocante, né? Óbvio que essa é falsa. O 2 não é igual a 3, mas é uma proposição. Eu poderia falar 2 igual a 3. O que acontece é que ela vai ser falsa. Tranquilo? Mas a gente pode começar a desenvolver um pouco isso, tá? Essa continua sendo uma proposição, só que vai ser uma proposição composta. E a gente já vai começar a dar o nome de sequência, ó, de sentença. E aí, tanto que eu vou botar aqui no lado direito. Na verdade, não. Vou botar aqui no lado esquerdo mesmo. Ali na parte da sentença, eu vou falar outra coisa pra você. A frase vai ser o seguinte. Se... Vai ser um tipo se, então. Se x igual a... Desculpa, x ao quadrado igual a 25... Então, cuidado com essa, hein? Muitos de vocês erram. Esse negócio não é mais pra errar, hein? Então, x igual a 5. Cuidado, tá? Ela é verdadeira ou falsa? Pensa aí rapidinho. Se o x ao quadrado igual a 25 é uma equação de segundo grau, resolva ela. Tu vai ter duas raízes, né? Uma delas, de fato, é o 5, mas tem uma outra, que é o x igual a menos 5. Tá? Então, essa proposição, essa sentença, no final das contas, ela é falsa. Cuidado com isso, tá? X ao quadrado igual a 25 me implica no x ser mais ou menos 5.
Se eu tivesse outras informações, por exemplo, se eu soubesse que o x é uma medida, que o x é positivo necessariamente, aí eu poderia dizer que essa aqui é verdadeira. Mas eu precisaria de mais informações que no momento eu não tenho, ok? Então, o fato é, x ao quadrado igual a 25, o certo era botar mais ou menos 5, tá? Então, essa sentença, ela é falsa. Mas se eu falasse o contrário dela, é verdadeira, né? Tipo, se o x for igual a 5, eu posso dizer que o x ao quadrado é 25. Mas no final das contas, assim, eu tô falando que é verdadeira, que é falsa, tomando esse cara como verdade, é claro, e levando pro cara da direita pra ver se faz sentido ou não. A gente vai estudar o se então em breve, daqui a 2 vídeos, se eu contei certo. No próximo vídeo a gente fala do e e do ou, no outro a gente vai falar do se então. Falta pouco, falta pouco. Agora, o que eu quero você em mente é o seguinte. Existem frases que eu vou bater o olho e não vou saber se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Simplesmente não vou saber. Por exemplo, eu vou ter que fazer uma análise, entende? Ou pagar pra ver, esperar acontecer o resultado pra ver se fez sentido ou não. Se chover hoje, ou melhor, se não chover hoje, irei à praia. Por exemplo. Não irei porque eu tô trabalhando, né? Mas enfim. Se não chover hoje, irei à praia. Eu só vou saber de fato se choveu ou não hoje depois que o dia acabar, né? Depois que o dia acabar. Ou pelo menos o período ali que eu poderia ir pra praia esgotar, certo? Então, nesse tipo de situação, você vai ter uma sentença que a gente vai dar o nome de aberta, ok? Você vai fazer um estudo dessa sentença. E aí você vai estudar, se chover hoje, o que que acontece? É verdadeiro? É falso? Não sei o quê. Se não chover hoje, é verdadeiro? É falso? Essa estrutura, esse estudo é feito pela chamada tabela verdade. Cara, a EFON, ela já cobrou um bocado isso desde que colocou lógica no edital. Cobrou mesmo, assim. Era uma frase bonitinha, tipo, todo nauta, não sei o quê. Agora eu não lembro de cabeça, né? Todo nauta alguma coisa. Você tinha que estudar a sentença, às vezes ele já te falava que era verdadeiro, ou então que era falsa, e a partir dessa informação você tinha que usar as chamadas equivalências ou tautologias para reescrever a frase, mantendo o sentido lógico dela, e aí marcar a resposta correta. Então, assim, no geral, só para você entender, a gente vai ter essas frases e você vai ter que estudar essas frases, estudar o valor lógico delas, beleza? Só que no uso corriqueiro, pô, vou ler um teorema. Então, tu tem que entender o que os conectivos estão te dizendo, o que é uma hipótese, o que é uma tese, né, qual é a consequência da hipótese, enfim, para poder ler corretamente os teoremas e conseguir aplicá-los. Ou seja, tu melhora a tua estrutura de aprendizado na matemática. Tudo bem? Só para a gente poder fechar esse vídeo, a sentença, eu já estou conversando isso contigo, mas eu quero deixar escrito, tá? A sentença é uma composição, uma junção de proposições. Composição de... ficou bonitinho, né? Composição de proposições. Gostei da sonoridade disso. Proposições. É importante frisar que nem sempre eu vou ter a frase ali explícita na minha cara, ok? Muitas vezes a gente vai querer, como todo matemático, né? A gente vai querer simplificar a notação. Então a gente cria nomenclaturas para poder simplificar, de você não ter que toda vez escrever a frase completa. Geralmente, a gente usa as letras P, Q e R. P, Q e R, cada uma seria uma proposição diferente, tá? Geralmente... usamos P, Q, R para denotar as proposições. E aí você teria coisas do tipo P implica Q, E, R, por exemplo. Isso seria uma sentença. E aí, nessa sentença, eu já tô dando um spoiler aqui dos nossos próximos vídeos. A gente está usando conectivos para ligar uma proposição na outra.
P implica que. Aí, isso tudo é uma frase só, né? Uma afirmativa. A gente vai considerar uma proposição. Aí vai usar e, a terceira, no caso, proposição, que é o R. Então, a gente vai começar a juntar essas proposições e entender o valor lógico que esse negócio vai ter. Legal? Quando que isso é verdadeiro, quando que isso é falso, o que tem que acontecer com P, com Q, com R. Tudo isso a gente vai estudar. Como eu falei para fechar o vídeo, agora a gente vai fechar mesmo. Eu só quero dar duas classificações aqui da sentença. E ela pode ser uma sentença fechada ou uma sentença aberta. Tá? O que seria a sentença fechada? Você bate o olho nela e o valor lógico dela, o verdadeiro ou falso dela, tá bem determinado. Tu bate o olho e você já sabe se é verdadeiro ou se é falso. Tipo, Lipe gosta de Star Wars. Não tem nada externo aí, nada variável. Com toda certeza eu gosto de Star Wars mesmo. Tá? Saudades quando aqui no fundo tinha a plaquinha do Stormtrooper, do R2-D2, enfim. O valor lógico da sentença está bem determinado. Bem determinado quer dizer que tu bate o olho e sabe quem é. Okay? Isso é estar bem determinado. E a aberta seria o contrário disso, né? Você bate o olho e você não sabe ainda. Depende de uma variável. Okay? Então, o valor lógico depende de alguma variável. Então, esse primeiro vídeo foi só para a gente conversar sobre o tema. E a gente teve uma conversa agora para entender mais ou menos ali a estrutura, o que está envolvido, que nomes vão aparecer. Então, numa sentença aberta, por exemplo, vai fazer muito sentido fazer um estudo do valor lógico, né, dessa sentença. E a gente pode falar sobre conjunto verdade, seria em quais momentos essa sentença é verdadeira. Conjunto falsidade, naturalmente, seria em quais momentos a sentença é falsa. Na primeira questão de lógica que caiu na escola, ele falava sobre conjunto verdade. E muita gente se enrolou por causa da notação que ele criou, mas aí a escola naval criou uma notação lá, tu interpreta na hora. Isso aí não tem muito como fugir. Mas o que é um conjunto verdade, isso é bem claro. Isso é bem determinado aqui pra gente. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre dois conectivos, o e o ou, e já começaremos a trabalhar com a tabela verdade. A partir de agora, a gente sempre vai trabalhar com a tabela verdade para analisar os valores lógicos da nossa proposição ou da nossa sentença. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo, essa coisa toda, né? Sempre bom. A gente se vê. Valeu!